A paz do Senhor para a igreja. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queridos, abra juntamente com a Bíblia na noite desse dia, a sua Bíblia, o seu exemplar bíblico. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37 e o verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1. É uma alegria estar nesta noite, nesta casa de oração, fazendo assim menção à palavra do Senhor. Quantos acharam Ezequiel 37? Diz amém? Amém! E diz assim o verso 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de Podemos assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, igreja do Senhor, a Bíblia ela vai dizer que o profeta Ezequiel, ele nasceu dentro de uma cidade em que o seu pai era um dos sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel, por herança, ele seria sacerdote também. Eu entendo que ele nasce com um caminho a ser percorrido, e entendendo que a sua família esperava dele que ele fosse sacerdote dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que, devido à desobediência do povo de Israel, devido à desobediência da nação de Israel, Deus, ele vai levantar o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele vai dizer que a nação de Israel seria levada cativa até a Babilônia e seria escravizada por Nabucodonosor durante 70 anos. Então a Bíblia vai dizer agora que Nabucodonosor, ele entra dentro de Jerusalém, e ele toma Jerusalém, ele toma aquela cidade, ele vem a saquear aquele lugar. E quando Nabucodonosor saqueia aquela nação chamada Israel, ele vai levar alguns jovens, ele vai levar 4 jovens mais ilustres para dentro da Babilônia. Ele vai levar Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, e ele vai levar Daniel também para aquele lugar. Mas entenda uma coisa comigo: ainda que eles não eram culpados pelo pecado que o povo anteriormente havia cometido, mas eles agora vão padecer porque os seus antepassados pecaram. Então eu entendo uma coisa: existe um dizer aí no mundo aí fora, que se você está sofrendo dessa separação no seu casamento, na sua família, isso é normal. Por quê? Porque alguém no meio da sua parentela também foi separado, também sofrendo divórcio. Aí entra uma tese e eles vêm dizer: sabe o que está acontecendo na tua família? É a maldição hereditária. Mas eu vim dizer para você uma coisa na noite desse dia: o meu Deus, ele vai quebrar a maldição hereditária na tua vida. Ele vai quebrar tudo aquilo que Satanás está tentando lançar sobre a tua casa. Não é porque a tua mãe viveu na prostituição que você vai viver. Não é porque o teu pai bebeu porque você vai beber também. Porque Jesus falou: eu vim para quebrar a maldição. Na cruz do Calvário ele venceu o inferno e a morte, e essa maldição vai ter que sair da tua vida. Quando Ezequiel, segundo ele vai ser levado cativo até a Babilônia, a Bíblia vai dizer que ele agora, sendo conduzido até aquele lugar, ele está à beira do rio Quebar. E quando ele está à beira do rio Quebar, o Senhor se apresenta para ele e fala: Ezequiel, sai ao vale. Ezequiel, quando sai ao vale, o Senhor fala: agora que você saiu diante do vale, eu vou te dar algumas visões. Pega na mão desse crente que está do teu lado e fala para ele: quer ter visão de Deus? Quer ter visão de Deus?
vai pro vale. Vai pro vale. É no vale que ele vai se apresentar para você. É no vale que ele vai falar contigo. Ei, mas no vale tem gigante, não tem problema. Vai ser no vale que você vai derrotar esse gigante. Ei, é tempo de você sair pro vale para ter visão de Deus. É Deus. E quando eu olho Ezequiel, Deus tomar ele pela mão, a mão do Senhor vir sobre ele, levar ele no meio de um vale cheio de ossos. Eu entendo que quando Ezequiel começa a andar, ele começa a analisar a situação. E ele vai olhando e dizendo, está todo mundo morto. Ninguém aqui tem vida. Fala para o teu irmão, ainda que esteja morto, ainda que esteja no vale, não pisa no osso, não desfaça do osso. Porque do osso Deus levanta exército. Porque do osso Deus levanta uma nação. Porque do osso Deus faz milagre. Porque do osso, meu Deus, da vida. Porque o meu Deus acredita onde ninguém quer acreditar. O meu Deus aposta onde ninguém quer apostar. O meu Deus faz o que ninguém pode fazer. Labracel, Rebidacandaráguio, Labranchúria, que é o idioma. O meu Deus faz o sobrenatural. A Bíblia vai dizer, igreja, e quem diz é a Bíblia, que Ezequiel vai ver um vale cheio de ossos secos. Irmão, quando eu olho para esses ossos, eu entendo que eram pessoas, eram seres humanos. E eu entendo que quando o ser humano ele começa a entrar no seu estado de decomposição, preste bem atenção, ele vai começar a perder algumas coisas. Ele vai começar a perder algumas coisas que ele tinha. Então eu entendo que quando o homem ele está no estado de osso, ele começa a perder 5 coisas que o homem precisa em sua vida. A primeira coisa que o homem precisa em sua vida é algo chamado visão. Por quê? Porque um homem sem visão ele não enxerga nada. O homem sem visão, é bem verdade que o milagre está na frente dele, mas ele não consegue ver. Uma mulher sem visão, a solução está na frente dela, mas ela não consegue ver. Quer ver? A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis, lá vai dizer que havia uma mulher que Abraão dá um odre de água para ela e um pouco de pão, e ela sai errante pelo deserto, e de repente acaba a água, qual alimenta, acaba a comida, e ela pega o seu filho e coloca debaixo de uma árvore. A Bíblia vai dizer que a lágrima está correndo nos olhos dela. Quem é ela? Ela é Agar. A Bíblia vai dizer que Agar está chorando, Agar está gemendo e está dizendo no seu interior que não veja eu morrer o meu filho, que não veja eu meu filho perecer. Eu prefiro abandonar ele do que ver ele morrer. Ainda que tu acha que ele vai morrer, não abandona. Ainda que tu acha que ele vai morrer, não abandona ele, porque o meu Senhor ainda tem providência nesse deserto. Tem providência de Deus. Tem providência de Deus. O meu Deus está te vendo, Agar. O meu Deus está te vendo, mulher. E tem providência de Deus na tua vida. Deixa eu ver quem precisa da providência dele. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem necessita. Não. Deixa eu ver quem precisa da providência de Deus. O problema tira a visão de Agar. O problema tira a visão dela. E de repente o olho fala: Agar, eu ouvi a voz e o choro do menino. Agar, olha para frente. Ele mandou olhar Agar para frente. Fala para o teu irmão: não olha para o lado, não olha para o outro, não olha para trás. Fala para ele: é olhar para frente. Fala para ele: é olhar para frente. É olhar para frente. É olhar para frente. É olhar, tá doendo, mas olha para frente.
Tá gemendo, mas olha para frente. Tá chorando, mas olha para frente. Tá gemendo, mas olha para frente, porque quem olha para frente tem solução. Quem olha para frente recebe milagre. Quem olha para frente tem o sobrenatural. Quem olha para frente tem a providência de Deus. Ele falou: H, olha para frente, porque tem um poço na tua frente e tu não tá vendo. A solução está diante de você, mulher, mas você não está vendo. Deixa eu ver quem está enxergando a solução. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver que a solução é Jesus de Nazaré, e Ele está aqui te dizendo: eu estou diante de você, eu estou na tua frente. A segunda coisa que aquele exército perdeu foi uma coisa chamada tato. Por quê? Porque eu entendo que tato é quando você pega algo com a tua mão, e aquele exército ele vai perder o seu tato. Então eu entendo que eles não tinham mais mão. Para quê? Para pegar a espada, levantar e guerrear. Ele não tinha mais mão. Para quê? Para jogar a mão para o alto e dar um brado de glória. Eles não tinham mais mão, porque mão direita levantada é símbolo de força, é símbolo de sustentabilidade, é símbolo de braço forte, de vitória. Eu entendo que quando Moisés estava em cima do monte e Josué pelejando no vale, a Bíblia vai dizer que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando Moisés abaixava a sua mão, Israel perdia a guerra. Fala para o teu irmão: não é tempo de abaixar a tua mão. Levanta a tua mão, porque mão levantada é sinal de vitória. Levanta a tua mão, porque mão levantada é sinal de vitória. Deixa eu ver quem precisa de levantar a mão. Dá um brado de glória para Deus, que Ele merece. Terceira coisa que aquele exército perdeu é algo chamado audição. Pregador, audição, por quê? Ouvido. Tem gente que escuta, mas não ouve mais. Tem gente que escuta, mas não consegue mais ouvir. Por quê? Porque dentro do teu ouvido tem um osso que ele é muito pequeno, chamado martelo. E quem ouve o martelo vai batendo e vai dizendo: não, eu preciso obedecer, eu preciso fazer, eu preciso honrar, eu preciso fazer do jeito que a palavra me ordena. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás quer tirar a tua audição, mas eu vim dizer para você, ainda que esteja morto, ele vai levantar nessa noite, ele vai ressuscitar, ele vai devolver o dom, ele vai devolver talento, ele vai fazer o sobrenatural. Tem gente que já não consegue mais enxergar o milagre. Tem gente que já não consegue mais ter força para levantar a mão e colocar a mão diante do arado. Tem gente que já pegou a espada, largou de lado e abaixou o braço e disse: eu não quero mais saber de nada. Tem gente que está dizendo assim: ele está pregando, mas eu não quero nem escutar nem ouvir. Mas eu vim dizer para você uma coisa: aqui tem Ezequiel para profetizar. No meio do vale de osso seco, vai ter vida, 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 vai ter vida. Irmãos, o tema que eu quero dar essa mensagem é: fala para o teu irmão, aquilo que está morto um dia teve vida, mas hoje Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar. Fala para o teu irmão: tu não vai morrer nesse vale. Tu não vai se juntar àquele defunto que está na tua casa, não. Tu vai profetizar vida hoje e ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Quarto item que o exército perde é algo chamado paladar. Por que o paladar? Porque tem gente que já não tem mais um bom paladar. Já não consegue mais degustar quando o alimento é bom e quando o alimento é ruim. Para ele tudo é alimento e todo alimento não é nada.
come qualquer coisa, bebe qualquer coisa e o paladar nenhum. Ele não quer saber de onde vem a comida, ele quer comer. Ele não quer saber se o doce foi o macumbeiro que deu, ele quer comer. Cuidado que melado demais dá dor de barriga. Cuidado com quem te oferece coisas muito fáceis, porque o que vem fácil vai fácil. Tem gente que já morreu, não tem nem mais paladar, guitarrista. Mas eu vim dizer uma coisa pra você: se Deus hoje te der vida de volta, tu vai voltar a ter o verdadeiro paladar. E tu vai querer comer do pão da vida. Tu vai querer se alimentar do pão da vida e beber da água viva que jorra pra vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, eles perderam visão, eles perderam tato, eles perderam audição, eles perderam paladar. Mas o que me chama a atenção é que eles perderam também algo chamado olfato. E existe um ser que desde a eternidade ele é formado. E a Bíblia diz que a nossa oração, nosso clamor, chega como cheiro suave às tuas Mas se existe uma coisa que deixou ele doente, foi uma pessoa que estava morna. Ela não era quente, ela não era fria, ela era morna. E aquele cheiro da mornidão, sabe, foi subindo diante das narinas dele. Ele falou: vomitar-te-ei, porque na minha narina você já não passa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que chega a hora que Deus fala igual falou para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Porque o que ele tem feito já não tem chegado como um bom cheiro à minha narina. Eu tenho rejeitado ele. E sabe quem matou Saul, pastor? Não foi o inimigo. Sabe quem matou Saul? Não foi o exército. Saul caminhou em direção à sua própria espada. Tem gente que prega hoje, mas amanhã está no pecado, está se matando com a própria espada. Tem gente que louva hoje, mas amanhã está pecando, está se matando. Por quê? Porque ninguém permanece de engano dentro da congregação dele, dentro da casa dele. Eu vim dizer uma coisa para você: tem Ezequiel aqui para profetizar na tua vida que a tua história vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, porque é tempo. Ezequiel começa a olhar e dizer: Senhor, tu sabes. Ezequiel falou para você: Senhor, tu sabes. Aí Deus olhou para ele e falou: Ezequiel, fazer um negócio com você. Você vai profetizar. Entenda comigo uma coisa. Quando ele fala que Ezequiel vai profetizar, a Bíblia vai dizer que Ezequiel ele vai lançar uma palavra profética. Mas a maneira que ele iria profetizar, se você ler o texto, Deus ele vai instruir Ezequiel antes dele começar a profetizar. Deus vai dizer: Ezequiel, tu irá dizer assim, ossos secos. Ele vai dizer o que? Ossos secos. Então Deus vai dar uma instrução a ele. Mas eu começo a entender, queridos, que para Ezequiel profetizar e para o milagre começar a acontecer, algumas coisas aconteceram dentro daquele vale. A primeira coisa que veio acontecer dentro daquele vale foi, sabe, uma coisa chamada o quê? Ruído. Sabe o que é um ruído? O ruído, segundo a lei da física, é o encontro de dois corpos que causam choque e daí gera um barulho. Fala para o teu irmão: no meio do teu vale, Deus ele vai fazer dois corpos se encontrar
dá choque e vai ter barulho. E vai ter barulho. E vai ter barulho. Sabe por que a muralha caiu? Porque houve um barulho de trombeta. E houve um barulho e a muralha caiu. Então eu entendo que a primeira coisa que teve que ter no vale foi barulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz aquele barulho de glória a Deus para Satanás bater em retirada. Porque tem milagre dentro do teu vale. Tem milagre, tem milagre, tem milagre. Tem milagre, tem milagre dentro do teu vale. A segunda coisa que aconteceu e muitos não entendem. O que é, pregador? Aconteceu um rebuliço. A palavra rebuliço significa agitação, desordem. Irmãos, eu aprendo muito com a vida de Jó. Tem crente que fala assim: eu queria ter a paciência de Jó. Quando você pede a paciência de Jó, você tem que entender a prova que ele passou. Jó dormiu rico e acordou pobre. Até aí tudo bem. Mas Jó acorda e o último que chega para ele fala: Jó, você perdera 10 filhos. Por quê? Porque veio um vento do norte, bateu na casa, caiu tudo, morreram seus 10 filhos. Aí chega uma mulher e diz aí para ele, a esposa fala: ai, ainda retens a tua sinceridade a esse Deus, amaldiçoa ele, morre. Eu entendo no livro de Jó, pastor Renato, que existem 3 vozes que vêm ao nosso encontro no momento da prova. A primeira voz que vem ao nosso encontro é uma voz que eu e você não conseguimos enxergar, mas a Bíblia vai dizer que Deus falou assim: Satanás, de onde você vem? Ele falou: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus vai olhar para ele e dizer: rapaz, você tem visto meu servo Jó, homem fiel, reto, sincero, íntegro, que te desvia do mal. Ele olhou e falou: ele só é isso tudo, porque o que ele tem qualquer um vai te adorar. Nos dias de hoje, vamos dizer, um Silvio Santos dentro da igreja, o carro que ele quiser ele compra. Então eu entendo que Deus vai olhar e dizer: e aí, Satanás, tu tá achando que ele só me adora porque ele tá na bonança? Aí Satanás vai falar assim: deixa eu tocar nos bens dele. Deus vai olhar e dizer: pode tocar, porque eu tenho a certeza, comendo contra a filial ou não, Jó vai continuar me adorando. Eu tenho certeza, no vale ou na montanha, ele vai continuar glorificando meu nome. Eu tenho uma certeza, Jó não vai me abandonar na prova. Jó não vai me abandonar, porque Jó é adorador. Primeira voz, a voz de Satanás que vem ao nosso encontro. A voz do acusador vai falar: Jó, deixa eu tocar. Numa noite Jó perde tudo. Aí a Bíblia vai dizer que Jó está lá sentado no monturo, e a segunda voz chega para ele. A segunda voz, sabe qual é a voz? Fala para você, irmão. A segunda voz é a voz do desistente. Não fala para ele, do desistente. O desistente falou para Jó: Jó, tu ainda retens a tua sinceridade a esse Deus? Depois do que ele te fez, ou seja, tu tá indo para a igreja 365 dias, teu marido não é liberto, tua vida não muda, as portas não se abrem, tu ainda vai continuar adorando ele. Olhou para ele e disse: tu é desistente, tu não é adoradora. Ele disse assim: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, mas o Senhor tomou. Aí ele vai dar um tapa na cara do diabo, Senhor, e vai dizer: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai adorar a Deus na bênção, mas vai adorar a Deus no vale. Deixa eu ver quem está no vale adorando, deixa eu ver quem está na bênção adorando. Vai, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele na bracel. A terceira voz que chega diante de Jó é uma voz que a Bíblia vai dizer bem enfática: os amigos de Jó. Não falou os inimigos, falou os amigos. Eles
Eles chegam diante de Jó, senta e fica uma semana calado, faz até luto, rasga a roupa, passa cinza na cabeça. Mas de repente ele, quando Jó começa a falar do seu dia do nascimento e a questionar a Deus, e no capítulo 3, lá no versículo final, no 25, ele vai dizer: todo o mal que eu temia me sobreveio. Aí a Bíblia vai dizer que no capítulo 4 os amigos de Jó começam a falar: rapaz, sabe por que tu tá assim? Tu precisa se confessar, tu tá em pecado. Porque parece que crente não pode passar pela prova, pastor. Parece que crente tem que ficar, vivendo, de mil maravilhas o ano todo, comendo só contra a filial, contra não. Chega o momento do deserto na vida de todo mundo. Chega o momento da provação na vida de todo mundo, irmãos. A Bíblia vai dizer, no livro do profeta Ezequiel, ele vai vaticinar e dizer, profetizar: ainda que tivesse Jó, Daniel e Noé diante dessa terra, mas eu não deixaria de assolar Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo? Jó foi um homem justo, provado e aprovado para a glória do nome dele. Nem todo mundo que bate no teu ombro vai estar contigo no momento da prova. Nem todo mundo que bate no teu ombro vai estar contigo no momento do deserto. Quer ver o verdadeiro amigo? É na hora da angústia ele te abraçar. Quem acusou Jó não foi os inimigos, foi os amigos. Aí Jó vai olhar e dizer: rapazes, que é isso? Eu estou sofrendo acusação de 3 lados, mas não tem problema. No capítulo 19, ele vai escrever e dizer: pode você me acusar, demônio. Pode você me acusar, desistente. Pode você me acusar, amigo que diz que é amigo, mas não é amigo nada. Está querendo me caluniar e me mal difamar por aí. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Em breve ele há de se levantar nessa terra. Ei, ele vai te justificar. Ele vai falar por você. Ele vai mostrar que ele é Deus por você. Irmãos, enquanto está uma agitação, uma desordem, Ezequiel ele vai olhar e vai dizer: posso eu conjecturar a mente do profeta? Rapaz, mas que bagunça é essa? Cabeça está aqui, fêmur está lá. Irmãos, são cerca de 206 ossos em todo o esqueleto humano. Você imagina a bagunça que estava aquele lugar, a agitação, rebuliço. Aí Ezequiel olhando e falando: peraí, rapaz, aquele está indo para o lugar, aquele está indo para o lugar. Ué, peraí, não é possível. Dizem por aí que Deus não trabalha no meio da bagunça. Dizem por aí que ele não trabalha no meio da desordem. Não, ele não trabalha, mas ele causa desordem, ele causa o reboliço. Depois ele pega quem é daqui e coloca aqui. Ele pega quem é dali e coloca ali. Ele pega quem é de lá e coloca lá. Por quê? Não adianta correr da presença dele. Não adianta fugir da mão dele. Fica despreocupado, pastor Renato. A ovelha pode ir embora, pode fazer rebeldia, mas Deus vai causar um reboliço e vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta porque ele trabalha. Irmãos, agora o profeta, o que me chama a atenção é que para o milagre ser completo, além dele estar no vale, ter ruído, reboliço, Deus vai dizer para ele: Ezequiel, profetiza aos 4 ventos. Quantos ventos? Quantos? Irmão, você olha para o globo terrestre, segundo a geografia, ele é dividido em norte, sul, leste e... Fala para o teu irmão: não tem para onde correr. Se você for para o norte, o vento está lá. Se você for para o sul, o vento está lá. Se você for para o leste, o vento está lá. Se você for para o oeste, o vento, por quê? Porque o vento não é do diabo, não é de ninguém, o vento é de Deus. Ele está botando o vento para colocar no lugar.
Não adianta correr desse vento, porque ele vai colocar tudo no seu devido lugar. É dentro desse vale, é dentro desse vento. Não adianta correr. Rebidacandarag, o teleuidioma, labranchurierg, rebibauasse, cobinerg. Tem mulheres aqui que está querendo correr do vento, está querendo correr do vale, mas o meu Senhor manda eu te dizer: tu pode ir para onde for, Ele não vai, você não vai fugir da presença dEle, porque aonde for Ele vai mandar o vento, porque dentro desse vento Ele vai botar tudo no lugar, Ele vai trazer organização. Agora o profeta, ele vai olhar e ele vai ver que após o vento, irmãos, o vento é uma coisa muito séria, porque se você olhar na Bíblia, o vento ocidental é aquele vento que quando o faraó lá no Egito sonhou com 7 vacas, com a espiga e com as vacas, e a vaca magra comia a gorda. Quando ele sonhou com a seca, ele sonhou com o vento ocidental que se levantava do Nilo. Então esse vento ocidental, ele traz calamidade, ele traz provação, ele traz luta. E o outro vento é o vento oriental, porque o vento oriental, quando o profeta ele vai olhar e ele vai ver uma nuvem de gafanhotos subindo no Egito, ele vai ver que o vento oriental trouxe a nuvem de gafanhoto, e ele vai olhar o vento sul. Por que o vento sul? Porque a Bíblia vai dizer que numa certa feita, Jesus ele vai dizer ao discípulo: entramos no barco e passemos para outra margem. Eles estão indo em direção à cidade de Gadara. Gadara era uma cidade que ficava ao norte de Jerusalém. Então eu entendo que o barco está navegando para o norte. Agora Jesus ele vem andando em cima das águas, e Pedro vai olhar para ele e vai dizer: não é um fantasma, não é Jesus, não é fantasma. Ele vai dizer: ei, homem de pequena fé, sou eu, Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que Pedro vai falar assim: se tu é mesmo, Senhor mestre, me faça ir até ti andando sobre as águas. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: então vem, Pedro. E quando Pedro está andando, o barco continua em direção norte. A Bíblia vai dizer agora que Pedro ele vai olhar para o vento contrário. Se o vento era contrário, o que é contrário de norte é o que? Sul. Então eu entendo que o vento sul é o vento que quer tirar a nossa visão do reino, é o vento que quer tirar a nossa visão do mestre. Não deixe o vento sul te pegar, não deixe o vento sul tirar a tua visão. Por quê? Porque o vento do norte ele faz você navegar até Gadara, chega lá, colocar a mão sobre o mais endemoniado da cidade e profetizar libertação, e profetizar transformação. Não deixe o vento tirar a tua visão. Entenda uma coisa: agora o exército está deitado no, mas para ser exército tem que ter repete comigo, tem que ter espírito. Fala para o teu irmão: tem que ter espírito. Um dia você teve espírito, um dia você teve vida, mas hoje você está até aqui. Você está no vento, no vale, no reboliço. A sua casa só Deus sabe como está. Mas para mudar isso, só tem um jeito. Qual é o jeito? Tem que ter o Espírito na tua vida. Tem que ter a presença do Espírito Santo. Sem ela não dá. Sem ela o negócio não muda. Entenda uma coisa: eu vivi 9 anos na macumba, 9 anos no candomblé, e a minha vida só mudou, sabe como? Quando um dia eu levantei a mão cansada e recebi o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu entendi que não adiantava mais eu matar frango, não adiantava mais eu participar de sacrifício, vendo pessoas ali estragando a sua vida, sacrificando coisa ao demônio, gastando milhões de dinheiro
e sabendo que aquilo ali não prestava mais para nada. E uma certa feita, o diabo se levantou e disse dentro da igreja: eu só quero aquele de óculos, eu só quero ele. Aí sabe o que eu entendi? Porque até hoje ele não tocara em minha vida, porque na minha vida está a presença do Espírito. Deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver. Quem tem o Espírito, o diabo não toca. Quem tem o Espírito, o diabo não toca. Jesus, ele falou assim: olha, quando alguém recebe o Espírito, ele entra na casa, ele faz uma limpeza, ele tira tudo que é ruim. Mas se passar um tempo, o Espírito sair, aquele demônio que atormentava aquela casa que é o meu e teu corpo, ele entra de novo e ele convida 7 piores do que ele. Para quê? Para o primeiro estado ser pior que o último. Ou seja, se ela bebia cachaça, uma garrafa por dia, ela vai beber 3, 4. Se ela se prostituía com 1, ela vai se prostituir com 10. Por quê? Porque são 7 demônios que piores. Se a filha xingava uma palavra torpe, vai agora dizer: eu mando na minha vida, quem sabe sou eu. Mãe, eu não quero saber de nada. Então deixa eu dizer para você uma coisa: para ter vida na tua família, tem que ter o Espírito. Deixa eu ver quem tem o Espírito. Deixa eu ver quem tem o Espírito. Deixa eu ver. Mas é o Espírito Santo, não é o espírito de adultério, não é o espírito de fornicação, não é o espírito da bebedice, não é o espírito da idolatria, não é o espírito do Padre Cício, da Aparecida, não é espírito, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Eu perguntei a Deus, falei: Senhor, Senhor, por que que o último a entrar naquele vale foi o teu Espírito Santo? E Deus falou para mim: filho, sabe por quê? Porque pode estar deitado no chão, pode ter carne, nervo, pode ter tudo, mas se não tiver o Espírito, eu conheço quem tem e quem não tem. Eu conheço quem é e quem não é. Mablasse, reme, rebidacandaraio, labranturiergue. E ele diz: eu não invado, filho, eu apenas estou à porta batendo e dizendo: eu quero entrar e te dar vida, e vida com abundância. Deixa eu ver quem precisa de vida, deixa eu ver quem precisa, deixa eu ver. Rebidacandaraio, teleuidioma, labranturiergue. Deixa eu ver quem precisa de vida. Hoje ele quer derramar o Espírito sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.